Muito bem. Vamos girar o assunto. Vamos falar agora de presos que usam da saidinha temporária e fogem. Muito bem. A fuga de detentos da saída temporária resultou na recaptura de, olha só, gente, 115 fugitivos que violaram as restrições impostas pela lei em São Paulo. Fujões. A maior quantidade de recapturas aconteceu em Campinas, com 37, melhor dizendo, detentos levados de volta ao sistema prisional. Em segundo lugar, ficou a capital paulista, com 31 fujões. Então, eu pergunto a você, Sérgio Zagarini, como é que vai ficar agora que a saída temporária foi extinta pelo Congresso Nacional? Número 1, será que o Supremo vai derrubar a extinção, legislar e reescrever a lei de execução penal? Será que vai ser mantida? E o que você acha destas fugas de presos que se aproveitaram da saída temporária para praticar crimes? Capês, essas fugas, elas só apontam o sentimento de toda a sociedade brasileira. É evidente que quem está lá encarcerado, que de alguma forma consegue ali esse benefício, vamos chamar de benefício para o presidiário, de sair temporariamente, é óbvio que esse cara não está preocupado na sua ressocialização, do conto de fadas que daqui a pouco o Guilherme vai querer contar, que é importante esse cara sair. Não, esse cara está preocupado em fugir. Então, aqui eu acho que o mais importante é a gente parabenizar o trabalho da polícia que conseguiu capturar novamente mais de 100 presos. Isso é fundamental. Essa história de saidinha, tá todo mundo já cansado, Capês. O Congresso Nacional já decidiu, já colocou fim. A discussão foi que você trouxe num artigo brilhante se ela vai retroagir ou não, e lei de processo não vai retroagir. Então já vamos olhar daqui pra frente. Daqui pra frente é o seguinte, meu amigo, se porventura você está pensando em cometer um crime, você vai pensar que vai ter a saidinha, não vai ter mais no Brasil. E o STF não tem nada que se interferir com isso. Não tem que se meter. A decisão é da população. E a população no Brasil não é representada pelo STF. A população no Brasil ainda é representada pelo Congresso Nacional, que colocou fim à saidinha. Rafael Macris, a lei não conseguiu pôr fim à saidinha de banco. Pelo menos extinguiu a saída temporária. Será que vai melhorar? Olha, Capês, todas essas ações aí que estão sendo feitas pelo Congresso no sentido de restringir, de apertar as leis aqui no nosso país, principalmente com relação a defender a população de bem, são bem-vindas e vão melhorar de alguma forma. Agora, como foi colocado aqui também pelo meu amigo Sérgio, por você mais cedo, infelizmente essa questão não vai retroagir. Ou seja, a gente vai continuar, a partir de hoje, todos os anos, discutindo notícias e matérias sobre isso. O importante é que daqui para frente isso não vai acontecer mais com os próximos criminosos que forem presos. É um atentado, é um absurdo contra a população de bem. Você, todos os feriados, todas aquelas datas festivas e comemorativas que você quer passar junto com a sua família, junto com as pessoas que você gosta, junto com seus amigos, você tem que ficar pensando que vai ter um monte de bandido solto por aí cometendo crime, ou para vingar o que foi feito no passado, ou para cometer algum tipo de crime que foi mandado lá dentro da prisão, ou simplesmente porque o cara é um criminoso e ele tá solto, ele quer cometer crime. Então, Capês, infelizmente, eu acho que a gente vai viver muitos desses problemas pelos próximos anos. Agora, todas as leis que forem no sentido de segurar mais a criminalidade, de colocar o criminoso dentro da cadeia e não do lado de fora, com certeza vai ajudar a sociedade. Ô, Guilherme Mendes, a saída temporária, em tese, para um preso que já saiu da prisão, está numa colônia penal. Está fazendo trabalhos agrícolas, ele já passou por um exame criminológico, já passou pelo parecer do Ministério Público, ele dorme em alojamentos. Então, essa saída temporária, a ideia é o cara estar num fazendão, lá cercado, já não tem tanto perigo. Aos poucos, ele vai saindo e voltando para ver se ele se adapta ao regime aberto, que é o próximo regime. Só que, como não fizeram colônia penal no Brasil, eles estão dando saída temporária para quem está no sistema carcerário, preso, no meio de bandido, de organização criminosa. O cara progrediu para o regime semiaberto, mas como não tem vaga, porque não construíram, ele fica no fechado, aguardando um dia abrir a vaga. Por isso que não está funcionando o sistema.
O que fazer, então? Extinguir é a melhor solução, já que não vão construir colônia penal mesmo? Como sempre acontece no Brasil, quando o governo não faz a parte dele, se tira algum direito. O Sérgio falou em benefício, veja bem, isso não é benefício, isso é direito. Todo detento tem direito à progressão do seu regime prisional. Como você bem colocou, Capês, infelizmente, isso não é uma questão do governo atual nem do governo passado, é uma questão histórica. O sistema prisional brasileiro nunca foi olhado com a devida atenção, com o devido respeito, que aquelas pessoas que estão ali merecem. Veja, não é para eles, é para a sociedade. Porque quando você tem ali um preso, ele tem uma família, ele tem gente que ficou do lado de fora e que muitas vezes está mais desamparada do que aquele que está lá dentro da prisão, que bem ou mal tem ali um teto, tem um chuveiro e tem alimentação. Essas narrativas de que, saidinha, eu volto a dizer a vocês, isso tudo é uma imensa bobagem. Da mesma maneira como é uma bobagem falar no auxílio reclusão, que o pessoal chama de bolsa detento, bolsa prisioneiro, bolsa sei lá o quê. São institutos que têm uma mínima repercussão social. Nós falamos aqui em 115 recapturas, né? 115 fugitivos, né? E o termo talvez nem seja esse o correto, porque são pessoas que não é que elas fugiram, elas não regressaram. São pessoas que devem ser recapturadas, num universo de mais de 30 mil. Então, diferentemente do que o meu amigo Zagarino falou, a imensa maioria das pessoas não está preocupada em fugir, em cometer novos crimes. Ela está preocupada em voltar, cumprir a pena dela, cumprir o dever dele da sociedade e aí sim voltar como um cidadão que não deve mais nada à sociedade e nada ao Estado. Volto a dizer, mais de 30 mil pessoas saíram, apenas 115 não regressaram. Isso é, estatisticamente, um número considerável? Claro que não é. Isso é uma falácia, é um discurso vazio. Agora, se você está em casa por acaso e sofreu, óbvio, um crime de uma dessas pessoas, você vai ficar revoltadíssimo e tem que estar, e isso faz parte da indignação. Agora, tratar disso como política pública, tratar disso como uma prioridade do sistema de segurança é uma grande bobagem. O Capês pontuou muito bem aqui. É muito mais grave você pular uma etapa do processo de ressocialização, como essa que como ele bem colocou, em que não há vagas e, na verdade, muitas vezes não há sequer as colônias penais para que haja uma progressão e a pessoa gradativamente vá sendo reinserida, porque essa pessoa ela não tem que ser extirpada da sociedade. Ela tem que ir lá, cumprir a pena pelo delito que ela cometeu e ela tem que ser reintegrada. Ela tem que voltar, produzir, gerar riqueza, gerar emprego, proteger a sua família. É isso que ela deve fazer, ela não deve ser eliminada. E se a gente pula uma dessas etapas da necessária e legal progressão, aí sim a gente cai nisso que o Capês falou, uma total disfuncionalidade, em que às vezes um preso de baixa periculosidade, como são esses que saem, vamos deixar bem claro, não é qualquer criminoso... Uma Cris quer te contestar. Sim. Só completar. Ele sai... E por quê? Porque ele não teve a oportunidade de de ter uma progressão adequada, de ser reinserido. Ô, Guilherme, me desculpa, desculpa. Posso falar? Claro. É por isso que o Brasil não vai para frente. Por isso. Por quê? Porque o sistema prisional brasileiro é considerado por muitos, como você está colocando aqui, como uma colônia de férias para bandidagem. É uma lástima. É isso que está sendo feito no Brasil. O cara vai cometer um crime com a certeza da impunidade. Ou se ele for pego, com a certeza de que ele vai passar pouquíssimo tempo na prisão. Essa que é a grande verdade. O preso no Brasil é tratado dessa forma. E o sistema carcerário brasileiro é tratado dessa forma como você está colocando aqui. Vai ser uma colônia de férias para a bandidagem. E por causa dessa forma de pensar da esquerda, como você está colocando aqui, o cidadão de bem tem medo de levar o seu filho na escola. Mas não é por causa da saída. Claro, ele por causa disso. Por quê? Porque não tem polícia, porque não tem inteligência policial, porque não tem julgamento a sério e adequado, porque os tribunais não conseguem dar conta dos processos penais e a prescrição, por vezes, acaba por inocentar, entre aspas, né? Quer dizer, por não punir aquele que cometeu o crime. O problema é muito mais complexo do que simplesmente tirar, volto a dizer, mais de 30 mil saíram, apenas 115 não voltaram. Isso, estatisticamente, é insignificante. São milhares de pessoas que não voltam, são milhares. Está aqui o dado oficial, ó. Está aqui o dado. Está aqui o dado oficial. Esse é um dos casos. Secretaria de Segurança Pública. Ou a gente acredita no dado oficial,
ou a gente fica falando aqui da nossa cabeça. Guilherme, oficial é o que você falou e eu gostaria que você repetisse, porque você disse o seguinte, olha, esses mais de 100 presos que saíram, eles são inofensivos. Eu queria que você dissesse isso. Ninguém disse isso. Não, e você disse assim, ó, você que já foi assaltado, você disse isso aqui. Ninguém disse. E você falou assim, você que já foi assaltado por quem aí tá na saidinha, eu entendo sua indignação. Eu não entendo, não. Eu compadeço com a dor, principalmente da família do Sargento Dias, que foi brutalmente assassinado por um meliante que estava em saidinha. E isso que chocou o Brasil, e foi isso que fez com que o Congresso tivesse coragem de acabar com a saidinha. Então, quando você aqui, Guilherme, nessa mesa, fala para a família brasileira que, olha, eu entendo a sua indignação, a família de quem perdeu ali seus entes queridos, não dá para entender a indignação porque você está aqui sentadinho no ar-condicionado. Um exemplo não pode servir para pautar uma política então, pública. cadê Como é que você colônias? Justifica? Exatamente. Cadê as colônias? Então, comece cobrando por que colônia. Então, o MST, em vez de invadir terra, não cria colônia aí? Onde você, como uma pessoa, eu nunca vi você aqui pugnando e pedindo para a criação das colônias penais. Faça essa campanha. Passo a palavra para você. Faça a defesa. Eu sustento. É uma legislação, Faz a defesa. É uma legislação de 1984 que tem que ser reformada imediatamente. Bom, mas está em vigor? Está em vigor? Está em vigor ainda porque o direito. O Congresso ainda não tem. Vamos lá. Não deveria. Vamos lá. Aí a história que é o tal negócio. Se a gente só vai botar em vigor aquilo que a gente acha que é correto, por isso que o país não caminha. Então, faça-se a reforma legislativa adequada, extingua-se como é que se fala, as colônias penais, e aí tá tudo certo. Agora vai se extinguir uma coisa que nunca foi criada. Então não dá nem para dizer se daria certo ou não, porque não foi testado. Essa é a verdade. A colônia penal nunca foi executada como deveria. Tá aqui um especialista em processo penal, um ex-promotor e que sabe exatamente disso que eu estou falando. Não dá para se condenar um modelo que se foi sequer experimentado. Um modelo experimentado. Só para complementar. O modelo que a gente tem é esse, o modelo fake. Só para complementar. Uma Cris pediu a palavra. Peraí, gente, uma Cris pediu a palavra. Só para complementar aqui, que o Guilherme colocou que é insignificante o número de presos que não voltam após as saidinhas. Eu puxei aqui. Só no ano passado foram mais de 15 mil presos que não voltaram. No Brasil inteiro. E você acha pouco? Não, pera ter 15 mil criminosos à solta. A matéria está falando aqui, ó, de estado de São Paulo. Nós estamos falando de 115 do estado de São Paulo. Em uma saidinha toda, isso acontece de forma recorrente. Sim. 15 mil. Ó, pessoal, vocês que estão nos assistindo, são 15 mil pessoas, 15 mil criminosos, 15 mil bandidos que no ano passado saíram da prisão por esse benefício, que eu vou chamar assim de benefício dos presos, esse privilégio que os presos têm, e não voltaram. Eles mataram policiais, eles estupraram mulheres e crianças, eles roubaram estabelecimentos comerciais, para a gente ter que vir aqui ouvir o Guilherme falar que é insignificante. Não, é insignificante. São esses presos. Insignificante para mim são esses bandidos que só querem cometer crimes e não se preocupam com nada aqui no Brasil. Essa que é a grande verdade. Não dá para a gente usar números uma hora aqui e outra hora lá. Se nós estamos falando de estado de São Paulo, é insignificante. Aliás, a Polícia de São Paulo está de parabéns porque vocês vejam, a saída terminou agora, dia 11/6, e essas pessoas já foram recapturadas. Foi muito rápido. Então, vamos trabalhar aqui com os números corretos. Ou a gente fala do Brasil, ou a gente fala de São Paulo. A matéria diz Estado de São Paulo. E é nesses números que eu estou me atendo. Então você tem que parabenizar, Guilherme, a atuação da polícia. Mas não tenha dúvida. É isso? Não tenha dúvida. Porque a esquerda, ela esquece. A esquerda, ela endemoniza a polícia. Agora, na hora de parabenizar a atuação da polícia, de recapturar esses bandidos que não voltaram, você tem que fazer aqui. Aproveita a audiência. Mas precisa. Primeiro, a polícia está cumprindo o papel dela. E, nesse caso, cumprindo muito bem. Isso tem que se dizer. Tanto é que cumpre bem, que é o que eu estou te falando. Dos 115, Guilherme, mais de 50 foram recapturados. Ou seja, nós estamos falando de 65 pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu anotei agora 14 horas. Mudar a Constituição por causa de 65 pessoas é uma piada. Agora são 14 horas e 35 minutos. Repetindo, 14h35. Guilherme Mendes, mas espera um pouco. A saída temporária entrou em vigor, como disse aqui o Sérgio Zagarino, a lei de 84. Sim. Ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 85. Ela está prestes a completar 40 anos. Você acha que alguém vai fazer colônia penal depois de 40 anos? Claro que não. Tem dinheiro para tudo. A gente está vendo aqui até para coisa errada. Não tem dinheiro para colônia penal. Os presídios estão dominados por organizações criminosas. Como disse o Sérgio Zagarino, você acha que justifica ainda hoje você ter saída temporária quando os presídios são dominados pelo crime organizado e os presos que saem têm que pagar dívida porque sobreviveram às custas do crime organizado no presídio?
Claro que sim, Capês, porque o preso que está lá dentro, ele cede ao crime organizado, sobretudo por quê? Porque ele sabe que o Estado não exerce o papel dele. Se ele não pagar o crime organizado, ele morre lá dentro. E se ele não pagar o crime organizado, a família dele morre aqui fora. Agora eu pergunto, será que se o Estado desse condições para que ele cumpra lá a pena dele, porque, óbvio, tem muitas pessoas que estão ali que não querem estar ali, que querem realmente cumprir a sua pena e sair e seguir na sua vida. Será que se o Estado garantir que ele vai ter a liberdade de poder cumprir a sua pena como a lei determina e que do lado de fora a família dele vai ter qualquer tipo de amparo, será que ele aceitaria ou se submeteria à ingerência do crime organizado? Agora, Sérgio Zagarini... Talvez não. Essa é uma pergunta que você que está em casa deveria se fazer. Será que todo mundo entra para o crime organizado simplesmente porque quer ou porque não tem opção? Ou cede porque não tem opção? Esse é o ponto. Sérgio Zagarino, então a pergunta foi para você. O fato é que não adianta o que a gente quer, é o que é. Hoje é dominado pelo crime organizado. Eu queria que você perguntasse, quando o preso não tem direito de pagar com cigarro ou com dinheiro, o travesseirinho que ele recebe, o sabonetinho que ele recebe, a garantia de que vai ficar vivo e não ser violentado dentro do presídio, parece que ele paga com o crime que ele tem que cometer quando sair. E aí, se ele sai na saída temporária, não é a hora certa do crime organizado cobrar o preço? Não é só a hora certa, como é a realidade do Brasil, Capês. O Guilherme, quando ele fala sobre esse assunto, ele está completamente descolado da realidade. Ele está descolado da realidade. Eu vou explicar para você que está em casa. O crime organizado, e não é só um crime organizado famoso que todo mundo fala aí, não. São mais de 70 facções que existem no Brasil. E o modus operandi dela é sempre igual. Eles protegem o criminoso dentro do presídio, mas quando eles saem nesse, como diz o Guilherme, nesse direito, que na verdade é um privilégio, eles saem para cumprir missões. E aí eu vou pontuar missões para você aqui, ó. Matar policiais. Sabia, seu Guilherme, que é missão dada por facção criminosa para bandido que sai em saidinha? Graças a Deus estão tendo muito fracasso nessa missão. Guilherme, muito fracasso. Sabe quantos policiais já morreram esse ano na Baixada Santista? Tá bom, peraí, agora você Nós vai perdemos falar... mais de 7 heróis. Você vai falar Guilherme, que pelo amor de Deus. Por conta das pessoas que tiveram saidinha... Eu não tenho dúvidas. E a maioria policiais reformados. Nós não temos dados. Sequer a autoria do crime foi descoberta. Guilherme, como autoria, a Polícia Militar... A polícia está investigando para tentar descobrir quem matou. A Polícia Militar e a Polícia Civil já fez um trabalho, inclusive, parabenizar aqui o governador Tarcísio. Então faz o seguinte, liga lá no 90 e dá notícia, porque nem a polícia sabe quem foi. Como não sabe? Então liga lá e avisa. Se você já sabe que foi gente que saiu da saidinha, liga lá, dá o CPF e diz onde o cara tá. Eles vão lá buscar. Você conhece o Sargento? Você conhece o Sargento Dias? A Polícia de São Paulo tá diuturnamente tentando descobrir quem foram esses bandidos e vocês aqui numa bancada... Não, mas a pergunta... Zagarino, uma crise velude. Já foi descoberto. A pergunta que eu faço é a seguinte... Nesse clima em que o preso é cooptado pelo crime organizado, ele não tem opção, ele morre. E ele, quando sair, ele tem que pagar uma dívida cometendo um crime. Dar saída temporária não é antecipar o pagamento dessa dívida para o criminoso? E colocar o terror na população brasileira, Capês. Isso vem se repetindo de forma constante. No início desse ano, você não se lembra do caso do Sargento Dias? Que foi morto por um bandido que estava em saidinha, e foi dito aqui pela polícia, não queria voltar para a cadeia. O bandido não queria voltar para a cadeia. É claro, né? É claro. E que você acha que alguém quer voltar para a cadeia? Ninguém quer voltar para a cadeia. E outra coisa que você colocou... Embora muitos voltem para cumprir a sua pena. Aliás, a imensa maioria. Você colocou aqui, o bandido, ele não quis ser preso. É claro que não quis ser preso. Se não quiser ser preso, não comete crime. Eu não estou aqui, eu não sou advogado criminalista, eu não tenho que defender. Mas está parecendo, está parecendo. Eu só estou dizendo é o seguinte, vocês estão pegando uma parte só da história e analisando só a parte final. É óbvio isso que o Capês falou, que o criminoso sai de lá muitas vezes com um crime encomendado. Ele tem que sair, ele tem que assaltar, ele tem que entregar, ele tem que fazer uma série de coisas. Agora, o porquê que ele entrou nesse sistema? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque ele não tem opção, porque hoje em dia o sistema prisional está tomado pelo crime organizado na sua imensa maioria. Veja lá se nos presídios federais e nos presídios de segurança máxima acontece isso. Não acontece, porque ali tem lei e ordem. Agora, em presídio estadual, bagunçado, onde o crime domina há muito tempo, aí é isso que está acontecendo. Eu estou vendo que tem lei e ordem. Agora, no federal, ali ninguém dá ordem, não. Ali ninguém dá ordem, não. Por quê? Porque ali a lei é cumprida com rigor.
ali tem isolamento, ali tem bloqueio de celular, ali tem gravação, ali tem a lei é cumprida. E lá não acontece. Agora, onde você pega uma sala, joga um monte de gente dentro, sem a mínima condição, sem a mínima fiscalização, o que vai acontecer? Ou como o pessoal bem diz, universidade do crime. Uma ação não exclui a outra, não é por conta sem dúvida. do crime organizado. Então, o que eu estou falando, no Brasil, o que eu estou falando, vamos fazer os dois lados. Vamos fazer os dois lados. Pode querer liberar os presos. Agora, pegar lá a pontinha da história de 32 mil que saem, 115 não voltam e querer atacar isso, é que nem colocar um band-aid para um paciente terminal. Agora, pessoal... É uma piada. Atenção, pessoal, antes do João Belutti falar, nossa produção preparou um presente especial para o Dia dos Namorados. Dia 12 de junho, não é em fevereiro que nos Estados Unidos, o Valentine's Day é dia 12 de junho aqui. Então, já que estamos falando de saída temporária, de preso, de crime organizado, vamos ver a publicação da Secretaria de Administração Penitenciária mostrando o passo a passo se você quiser casar com um preso. Vamos ver? Olha lá então, vamos lá. Como é que tá aqui? Aproxima um pouco, porque essa letra aqui eu me enxergo bem, mas... Olha lá. Você sabe como fazer se quiser casar com alguém que está preso? Olha lá. Então... Veja os próximos passos. Lê pra mim, Belutti, que está mais próximo aí, vai. Peraí, então veja os Peraí, que tem... Veja os A professora Fábia Puglisi, que está aqui, até solteira, está olhando aqui. Vamos ver. Vamos acompanhar. Vai lá, vai lendo aí. Vamos ver. O noivo poderá estar presente. Se os noivos decidiram oficializar essa união, o noivo não poderá estar presente, sendo necessário o casamento por procuração. No caso por procuração, o preso será representado por uma terceira pessoa. Para isso deve ser feita uma procuração pública com poderes especiais para o casamento. Belutti, quando eu fiz faculdade de Direito, eu não podia casar com procuração, é ato personalíssimo. O preso pode? Que privilégio, não? Segue. Agora é o passo 1, solicite na unidade prisional atestado de permanência carcerária, que é aquele documento que atesta que a pessoa está presa e o local. Vá ao cartório, onde a pessoa está presa, para solicitar a elaboração da procuração pública. Capês, isso é... Então, prepara a documentação necessária. Eu percebi... RG, CPF do Presta preso. atenção, olha, também vale para presídio feminino. O Guilherme Mendes aqui já está pegando todos os dados. Eu não posso. Ah, você é casado? Opa, vou contar para sua mulher. Segue aqui o passo 3. Aí você prepara a documentação necessária, que é o RG e o CPF dos noivos e os documentos da pessoa que representará o preso. Vai ter que alguém com a procuração dele no lugar. O que mais? Para validar a procuração, é necessário colher a assinatura do preso e haverá uma taxa para que um oficial do cartório vá até a unidade prisional e colete essa assinatura para casar esse tesouro da sociedade. Olha aí, o Zagarino, acho que é solteiro também. Eu só não estou entendendo. Peraí, tem mais um passo aqui. Não, já foi. Então tá aí, especial Dia dos Namorados. Então, eu percebi uma coisa acaba, vem a outra. Não tem saída temporária? Tem casamento. E, pelo visto, o casamento vai ser temporário também, né? Ô, Capês. É meio arriscado, vai dar certo, vai dar certo. Opa, vai dar certo, que daí cada um mora num lugar, não tem briga. Esses casamentos vão durar muito. Então, olha, vai ver. Eu vou falar uma coisa aqui pro nosso público que está nos assistindo, o chat. Vocês lembram o caso do maníaco do parque? Que atraía mulheres até o Parque Ecológico Tietê, se fazendo passar por fotógrafo de modelo? Estrangulava e matava as vítimas, matou mais de 40 vítimas depois de estuprá-las. Maníaco do parque, que patinava no Parque do Ibirapuera. Sabe por que uma das vítimas escapou? O colega que fez o júri era muito amigo meu. Foi o único caso de tentativa de homicídio. Os outros foram todos homicídios consumados, porque ele se traiu na conversa. Ela estava entrando e falou para ele: Chico, estou com medo, porque está ficando escuro. E ele disse: se você está com medo, imagine eu que vou voltar sozinho. Aí ela se percebeu e correu. Pois bem, cartas e cartas, pilhas de cartas de mulheres apaixonadas querendo se casar com o maníaco do parque. Então, isso acontece também no sentido contrário. Homens mandando, inclusive a própria Suzane Richthofen seduziu alguns escalões do poder público também. Então, você veja bem que isso acontece para todos os lados e é uma certa síndrome de Estocolmo que dá por conta das vítimas. Então, é possível, mas
tome cuidado. O preso também é uma pessoa normal, um ser humano tem direito de casar, mas é necessário alguma cautela, não ir muito no entusiasmo. Até porque tem a história do escorpião. A hora que você bobear, ele te pica.